A vergonha mundial. Lula emporcalhou a imagem do Brasil 3 vezes na Rússia e na China, isso só na última semana, como eu vou te mostrar agora, detonando a reputação do Brasil e vinculando o nosso país com o que aconteceu de pior na história do mundo. Então, olha, se prepare para ter arrepios. Preciso fazer aqui um alerta de gatilho para você que sofre com o sofrimento humano e fica até o fim, porque a terceira vez, a de hoje, foi a pior de todas. O Lula fez isso 2 vezes durante a visita oficial à Rússia e uma vez hoje, nessa segunda-feira, durante a visita oficial à China. Vamos direto ao ponto. A primeira vez que o Lula emporcalhou a imagem do Brasil nesta última semana apenas foi com uma viagem absolutamente vergonhosa que o Lula fez à Rússia do Vladimir Putin para comemorar vitórias militares da Rússia. Eu vou repetir. Lula, presidente do Brasil, ele foi encontrar o Putin para comemorar as vitórias militares da Rússia, num contexto em que a gente não está falando apenas de contribuição da Rússia para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o que foi de fato importante, mas também carregou uma história vergonhosa, porque ali eles praticaram estupros em série em Berlim. Eu tive na Alemanha há pouco tempo e lá eu vi a história viva das atrocidades praticadas pelos russos na Alemanha. Crimes bárbaros, inclusive em campos de concentração, que os russos assumiram depois dos alemães. Antes eram usados contra os judeus e passaram a ser usados pelos russos contra os seus inimigos. E mais, não dá para ignorar o contexto geopolítico atual, em que a Rússia está em plena guerra contra a Ucrânia, e em que Putin é o responsável direto pela invasão e pela morte de milhares de ucranianos, a ponto dele ter sido condenado pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio, por conta da política russa de sequestro de crianças ucranianas, que depois são doutrinadas pelo governo russo. Olha que loucura, gente! Olha, teve esse vídeo super rápido do encontro, que nos dá uma vergonha ao ver o tamanho do sorriso do Lula e da Janja ao encontrar e abraçar um assassino como se fosse o seu melhor amigo. Inacreditável, flores de sangue. E a segunda vez que o Lula nos humilhou, nessa semana apenas, foi com suas companhias e com as suas amizades. Quem que estava aí nessa viagem? Gente, estavam os piores ditadores do mundo. Aí surgiu a fotinha maravilhosa do Lula com os maiores ditadores facínoras do mundo, e eu vou ler os nomes aqui para você, porque são todos dificílimos, e me corrijam aí nos comentários se eu pronunciar de modo errado. Ó, a gente tem aí o Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, que liderou um golpe de Estado. A gente tem o Sissoko Embaló, de Guiné-Bissau. Tem o Abdel Fattah al-Sisi, que é ditador do Egito. A gente tem o Mnangagwa, do Zimbábue, acusado de fraudes eleitorais. E, por fim, o Denis Nguesso, do Congo, que está no poder desde 1979. Gente, que belas companhias, hein, Lula? É para combinar com outra foto do Alckmin, com os líderes dos Houthis, da Jihad Islâmica, do Hezbollah e do Hamas. Olha aí, que coisa bonita, hein? O Alckmin com esses líderes de grupos altamente questionáveis aí, para dizer o mínimo. É para combinar com o Alckmin, né? Lula e Alckmin se merecem. E aproveitem, viu, gente, que a gente só vai poder usar essas fotos agora, nesse ano de 2025. Você pode ver agora elas porque elas agora estão liberadas. Mas quando chegar em 2026, aí o TSE vai proibir tudo e vai te multar se você disser que Lula é amigo de ditadores, como fez no passado. E agora, em terceiro e último lugar, e pior, o Lula acabou de nos envergonhar na sua visita oficial à China ao comparar as vitórias eleitorais dele mesmo com a Revolução Comunista Chinesa de 1949. Olha o absurdo que o Lula falou. Vou ler aqui, entre aspas. Ele disse: é a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949. O que valeu nessas eleições do Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Gente, só pode ser piada e piada de mau gosto. Isso aqui só pode ser deboche do Lula. O comunismo na China, ele matou mais gente do que o Holocausto.
O Mao Tse-tung, o líder da Revolução Comunista Chinesa, ele colocou em prática políticas públicas que causaram fome extrema entre os chineses. Mais de 45 milhões de pessoas morreram entre 1958 e 1962. 4 anos, 45 milhões de pessoas, 10 milhões por ano, 1 milhão por mês, no que ficou conhecido como a Grande Fome de Mao. E não foi só de fome. Chineses morreram em espancamentos, em tortura, em trabalho excessivo. Para vocês terem uma ideia, para comparação, na Segunda Guerra Mundial inteira morreram 55 milhões de pessoas. Isso sem falar também na Revolução Cultural do Mao, que também matou milhares e milhares de pessoas. A morte sistemática de chineses para o comunismo foi um dos 3 mais horripilantes eventos do século XX, ao lado do Holocausto e dos gulags soviéticos. Então, Lula, é um assinte, é uma ofensa aos brasileiros você se comparar com a Revolução Comunista Chinesa. Você emporcalha, suja, enlemeia o Brasil. Que humilhação para o nosso grande país. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês que estão aqui conosco. O que vocês achou dessas. O que vocês acharam dessas 3 vezes em que Lula envergonhou o Brasil? Qual dessas 3 foi a pior delas? Conta aí pra gente nos comentários.